Caio, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Só esperar um pouquinho, Larissa, enquanto o pessoal vai entrando aí, tá bom? Fala aí, Caiane, tudo bem? Fala aí, André, fala aí, David. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Ana. Bom dia, Bia. Ana, Larissa. Fala aí, gente, tranquilidade? Então tá, ó. Bom, galera, é o seguinte, ó. Bom dia, Gi. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, legais, tranquilos, de boa. Hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho... Na verdade, galera, hoje a gente vai continuar o conteúdo que a gente estava tratando na aula passada, né? A aula passada a gente estava falando sobre Primavera Árabe. E aí é que hoje que a gente continue esse conteúdo, tá? Antes da gente continuar, eu queria falar sobre um assunto, galera, que acho que... Vai tomar as beleza? Queria falar sobre um assunto que vocês provavelmente acompanharam, né, durante a semana, já que vocês, tenho certeza, são muito bem informados, estão sempre acompanhando notícias e tal, que é importante em plano de vestibular, tá? Que foi o mais um acordo de paz no Oriente Médio. Mais um acordo de paz, tá? O acordo de paz feito dessa vez foi entre Israel e Bahrein. Vocês acompanharam isso? Na verdade, Estados Unidos, o Israel, aliás, já tinha feito um acordo com Emirados Árabes Unidos, né, que eu comentei com vocês, acho que faz umas 2, 3 semaninhas, e falou que estava em negociação para fazer acordo com outros países também. Dessa vez anunciou ontem um acordo de paz entre Estados Unidos e Bahrein, tá? Bahrein agora reconhece Israel como um país verídico, como um país que deveria existir mesmo, tá? Coisa que, aliás, é bem comum dentre os países árabes, essa é a verdade. Por conta dessas ações, e todos esses acordos de paz entre Israel e países árabes, sendo mediado pelos Estados Unidos, não sei se vocês acompanharam também, mas ele, Trump, nosso garoto alaranjado, ele foi indicado, galera, para o Nobel da Paz, tá? Nobel da Paz por quê? Por estar tentando promover um acordo entre Israel e outros países árabes. Já foi com os Emirados Árabes, agora é com o Bahrein, tá? Caramba, professor, que revolucionário, tá? Ele realmente está conseguindo a paz entre Israel e os palestinos? Não, tá? Não. A gente não pode esquecer, galera, que nós estamos no ano de pandemia, e dentro de um ano de pandemia, você se aproximar de um país como Israel, se aproximar dos países ocidentais, para conseguir ter maiores relações comerciais com esses caras, é super importante. A gente está falando de Emirados Árabes Unidos, que nunca foi um grande rival geopolítico de Israel, e a gente está falando do Bahrein. O Bahrein, galera, que sempre teve uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, hoje, as maiores bases, tirando a Arábia Saudita, né? Tirando a Arábia Saudita, as maiores bases militares que existem... Exatamente, né, Gi? As maiores bases militares que existem estão no Bahrein. As maiores bases militares americanas estão no Bahrein. Fala assim, então, professor, então não é importante, é nada isso aí. Não é nada também, né? Imagina, é um país árabe que está reconhecendo Israel como um país que deveria existir. Mas falar que isso é um grande avanço para a paz no Oriente Médio, não é, tá?
E dessa vez, aliás, como as outras vezes também, o Hamas, ele falou, olha, eu não vou aceitar isso não, hein? Se vocês fizerem dessa maneira, se vocês começarem a se aproximar de Israel, eu vou fazer algum tipo de atentado. Não vou deixar vocês se aproximarem, porque Israel é um país que não deveria existir. A gente não pode esquecer que o Hamas, ele fez uma espécie de cessar-fogo durante a pandemia. Ele conseguiu fazer isso com Israel, porque a faixa de Gaza, né, que é onde o Hamas está sofrendo muito com a pandemia, está muito mal com a pandemia. Então eles fizeram uma espécie de cessar-fogo enquanto durar o coronavírus. Mas não, o Hamas, em nenhuma instância, em nenhum momento, falou que perdoa Israel ou que reconhece Israel como um país legítimo, essas coisas. Então, assim, galera, pode ser que tenha algum tipo de retaliação, tá? O Hamas não está gostando dessas atitudes. Lembrando que para ser indicado para o Nobel da Paz, cara, você não precisa de muita coisa, tá? Para ganhar, talvez. Se bem que para ganhar, mais ou menos, tá? Porque, por exemplo, o Obama, não sei se vocês sabem, mas ele ganhou o Nobel da Paz quando ele era presidente dos Estados Unidos. Sério, professor, por que ele ganhou o Nobel da Paz? Porque ele prometeu que ia fechar a prisão de Guantánamo. Para quem não se lembra, galera, a prisão de Guantánamo é aquela prisão norte-americana que fica em território cubano, em que existem várias suspeitas de tortura, desrespeito aos direitos humanos. Ele prometeu que ia fechar e que ia tirar as tropas do Afeganistão e do Iraque. Ele não fez nada disso, mas, pelas promessas que ele fez, no final das contas, ele acabou ganhando o Nobel da Paz, tá? Concordo, Bia. Tá difícil, né? Gente que promove a paz. Então, o Trump ele acabou sendo indicado para o Nobel da Paz, mas, assim, que ele vai ganhar, vai saber, né, galera? Meio doido aí o mundo. Mas, enfim. Mas acho que eu nunca pensei que eu ia ver o Trump sendo indicado para o Nobel da Paz. O mundo surpreende a gente, galera. Surpreende, tá? São várias surpresas, assim. Inclusive o Trump indicado para o Nobel da Paz. Beleza? Então, galera, se liga que isso aí é importante, tá bom? A gente estava discutindo, então, a aula passada, falávamos sobre Primavera Árabe. Na verdade, a gente começou a bater o papo, mas eu não entrei, assim, com profundidade em nenhum país ainda, tá? Vou só relembrar com vocês. A Primavera Árabe foi um movimento, toda vez que a gente fala primavera, se lembre que é um movimento de liberdade, busca por democracia, renascimento da democracia e fim das ditaduras. Então, esse movimento da Primavera Árabe foi a busca por democracia no Oriente Médio. Essas democracias, no Oriente Médio e Norte da África, né, os países árabes. O Oriente Médio e Norte da África, os países árabes, que sempre estiveram subordinados aos interesses americanos, aos interesses soviéticos, durante a Guerra Fria. E antes disso, durante o imperialismo europeu, sempre tiveram subordinados aos interesses europeus, estavam com ditaduras há 30, 40, muito tempo no poder. Que nem, acho que um dos casos mais clássicos que a gente vai falar hoje é justamente o caso da Síria, em que a gente tinha o Hafez al-Assad há mais de 30 anos no poder e o Bashar al-Assad, o filho dele, completando aí mais de 19 anos no poder. 19 anos no poder, tá? Ou seja, praticamente pai e filho há 50 anos no poder na Síria. E até hoje continua, né? Esse movimento ele foi bastante revolucionário. E tem um pequeno problema quando a gente fala de revolução. Qual? A revolução ela é uma mudança brusca e que geralmente não respeita as bases que foram conquistadas até então. Isso faz com que a gente forme, galera, não dá muito para saber qual vai ser a consequência dessa revolução. Por exemplo, no caso da Primavera Árabe, é até um spoiler já que eu estou dando para vocês, o único país efetivamente que conseguiu, galera, estabelecer um governo democrático e tal, foi a Tunísia, que foi onde a Primavera Árabe começou. A gente tirou o Ben Ali, que estava no poder, tá? E hoje a gente tem eleições mais livres, é um país hoje que recebe mais investimentos estrangeiros, mas na Líbia causou guerra civil e uma ditadura militar, no Egito uma guerra civil e ditadura militar, no Iêmen uma guerra civil. Hoje não existe um poder no Iêmen, tá? São vários poderes ali questionáveis. E na Síria, a Síria também, galera, que passou por uma guerra civil, aliás, passa ainda, né? Não é mais tão forte como já foi no passado, mas por uma guerra civil e não conseguiu estabelecer um governo democrático. O Bashar al-Assad continua no poder e vai continuar aparentemente por muito tempo. Então a Primavera Árabe, se ela buscava, isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam como resultado, ela começou em 2011. Se ela buscava a democracia,
não foi isso que ela conseguiu. A Primavera Árabe conseguiu, galera, uma série de guerras civis, uma série de problemas ali pela disputa do território, tá bom? Então lá, ó, começou em 2011, por conta da insuficiência de programas sociais, emprego, saúde, educação, etc. Só que tem que ter um estralo para começar as manifestações. O estralo, no caso da Primavera Árabe, foi o tunisiano atirando fogo no seu próprio corpo. Lembra disso que a gente comentou lá passada? O tunisiano estava vendendo ali os seus produtos sem um alvará, sem autorização, em uma feira livre. A polícia tomou as coisas dele, o cara desesperado, como forma de manifestação, atirou fogo no seu próprio corpo. Isso chamou atenção. As manifestações começaram na Tunísia, se espalharam para o Egito, se espalharam para a Líbia, se espalharam para o Oriente Médio, quase como um todo, e isso inicia o movimento de Primavera Árabe, tá? Eu vou colocar para vocês os principais países que podem aparecer, tá? Os principais países que podem aparecer. Não foram só esses que passaram pela Primavera Árabe, mas são os casos mais emblemáticos e os que aparecem em prova. O primeiro que eu queria comentar com vocês é sobre ele, galera. Sabe ele? O Egito. O Egito tinha no poder um carinha chamado de Hosni Mubarak. O Hosni Mubarak, ele estava no poder há um pouquinho de tempo, assim. Um pouquinho só, tá? Desde 1980. E ficou até 2012. Então, pra vocês, o cara ficou 32 anos no poder. Para quem não se lembra, o Hosni Mubarak, ele foi aquele cara que entrou depois que o Anwar Sadat foi assassinado no Acordo de Camp David. Lembra disso? O Acordo de Camp David. Ele previa um acordo entre Israel e Egito, no qual o Egito daria paz para Israel, desde que Israel desse a península do Sinai para o Egito. Foi uma série de acordos de paz que aconteceram depois da Guerra do Yom Kippur, lá na questão palestina. Beleza. O Hosni Mubarak, ele foi colocado lá totalmente aliado aos Estados Unidos. Galera, muito, tá? O Egito, desde que aconteceu a morte do Anwar Sadat, sempre foi muito aliado dos Estados Unidos. Muito, muito, tá? E o Hosni Mubarak representava justamente essa aliança. Para vocês terem uma noção do nível de proximidade do Hosni Mubarak com os Estados Unidos, ele recebeu uma espécie de salário mensal, tá? Então eles recebiam mensalmente uma verba para tentar promover a paz na região do Oriente Médio. A paz, assim, pelo que os Estados Unidos consideram como paz, claro, né? Porque o Egito, ele fica do ladinho da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é o território mais perigoso para Israel, ali no Oriente Médio, tá bom? Então o Hosni Mubarak era completamente aliado aos interesses americanos, mas era um ditador. E o Egito é um país que não tem muito petróleo, tá? A gente não pode esquecer, galera, que não é assim, o Oriente Médio tem petróleo. O que tem o petróleo é a região do Golfo Pérsico, em geral. O Egito é um país que tem uma história muito rica, com toda certeza, mas estava sofrendo muito economicamente, muito mesmo. E aí, como eu falei para vocês, né? Explosão demográfica, aumenta o número de jovens, começa a migrar pessoas para a cidade, não tem acesso a emprego, educação, saúde, moradia, essas coisas. O jovem principalmente começa a reclamar através das redes sociais. Lembre-se que as redes sociais, elas são essenciais nesse momento da Primavera Árabe, para combinar as manifestações, combinar os protestos. O Facebook era a modinha na época, tá? Hosni Mubarak, ele é tirado do poder pelos rebeldes. Os rebeldes vão lá e tiram o Hosni Mubarak do poder. Eu não sei, galera, qual que é a idade de vocês e se vocês tinham um certo nível de consciência à época, tá? Eu tô colocando o Egito primeiro, mas na mesma época em que aconteceram as manifestações do Egito, aconteceram também as manifestações na Líbia. A diferença do tipo de cobertura que a mídia fazia era uma coisa assim, muito escrachada, tá? Muito, 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 muito. A Líbia é um país que passava por muito menos dificuldades econômicas do que o Egito. A mídia só falava da Líbia. Por quê? Porque não interessava tirar o Hosni Mubarak do poder. Não interessava mostrar
uma face de um Hosni Mubarak que era um ditador. O cara é aliado do mundo ocidental. O cara não representa grandes ameaças para os Estados Unidos. Que no limite do raciocínio é quem controla a CNN, a Fox News, enfim, que é a matriz das notícias, tá? Então, tudo que era repassado pra gente era meio, olha, o Egito tá passando por manifestações. Mas, assim, em nenhum momento, houve qualquer tipo de interferência norte-americana, da OTAN, enfim, naquele conflito, na Primavera Árabe, no Egito. Porque esse cara era completamente aliado aos interesses americanos. No final das contas, galera, os rebeldes tiram do poder, tá? Não foi algo tão violento. Os protestos, eles acabaram culminando. O Mubarak, ele apenas renunciou. Tá, ele renunciou, beleza, então não me querem. Eu saio daqui. Ele acabou até saindo do Egito posteriormente, mas não foi uma coisa que mataram o cara ou coisa que valha. As manifestações foram sim violentas, ele não queria sair do poder, mas no final das contas, ele acabou cedendo. Quem vai entrar no lugar vai ser um carinha chamado de Morsi. Ele vai entrar, galera, por meio de eleições. Ah, puxa, legal. Morsi, né? Quem é esse cara? Esse cara, ele era liderado, ele era um dos líderes da Irmandade Muçulmana. Jordânia, né? O que é isso? Irmandade Muçulmana é um grupo fundamentalista. Lembra o que é fundamentalista? Fundamentalista, religioso estou falando, né? Porque fundamentalismo, existem vários tipos de fundamentalismo. Fundamentalismo é quando você segue muito à risca determinada situação, que nem, por exemplo, o nosso grande ídolo, o ídolo máximo da história, Milton Santos, ele falava, né? Que tá morto, coitado. Mas falava que o consumismo é o novo fundamentalismo. Ou seja, as pessoas seguem a sua vida em torno do comunismo, ó, do consumismo, tá bom? No caso, o fundamentalismo religioso é quando você mistura a religião com a política. Ou seja, não existe uma diferença muito grande entre líderes religiosos e líderes políticos. A Irmandade Muçulmana, ela nasceu como um grupo fundamentalista. E o Morsi, ele era um dos caras que representava a Irmandade Muçulmana, tá? Ou seja, através de eleições livres, o cara ele conseguiu ser eleito. Só que ele foi eleito por um grupo que era, no mínimo polêmico, tá? O professor, ele prometia comandar o Egito com uma mão muçulmana, ou seja, colocar leis muçulmanas, a Sharia, né, que são essas leis muçulmanas. Não. Quando ele fez a sua campanha, quando ele foi eleito, ele prometeu, gente, eu, no passado, já fiz parte da Irmandade Muçulmana, mas eu, hoje, não tenho mais esses princípios. Eu não quero transformar o Egito num país como o Irã, num país como a Arábia Saudita, um país mais fechado, mais conservador na palavra, né? Reacionário no sentido religioso. Eu já fui da Irmandade Muçulmana e sou muçulmano, acho que a gente tem que se unir aqui e tal, mas eu não vou comandar o país com essa mão religiosa, digamos assim. Beleza. Ele fez isso? Nem dá para saber de tão pouco que ele ficou no poder. O Morsi, galera, ele acabou ficando 6 meses no poder. Depois de 6 meses, a gente vai ter um golpe militar, tira o Morsi do poder. Por quê, professor? Então, aí começa, né? Mídia. Eu lembro, galera, porque eu já era uma pessoa conscientezinha, da época, tá? Eu assistia jornal, gostava, né, de ver as coisas. Já estava cursando... aliás, tinha finalizado já, ou estava quase no final da minha graduação em Geografia, né? Então, eu já tinha uma certa noção, assim, do que acontecia no mundo. Era notícia toda hora. O Egito está com um governo fundamentalista. O Egito, que era um país aliado ao mundo ocidental, agora está se tornando um país aliado aos interesses dos terroristas muçulmanos. Era mais ou menos essa imagem que passava. Esse golpe militar, ele foi feito
Porque o Morsi era antidemocrático. Sabe aquele papo? É um papo, galera, nossa, que na história já aconteceu muito. Olha, esse governo, ele representa um risco à democracia. Então eu vou instalar uma ditadura para impedir que uma ditadura aconteça. Não, professor, calma aí. Exatamente, né? Sabe o que foi assim? O golpe de 64, né? O golpe de 64 foi justamente isso. Olha, o João Goulart, perigoso esse cara, hein? Esse cara, ele pode vir com uma ditadura aqui pro Brasil. Então eu vou instalar uma ditadura para impedir que a ditadura venha. Stonks, né? Tipo, galera, obviamente é um miguezinho, é uma desculpa que tá acontecendo. Mas fato é que esse golpe militar vai tirar o Morsi do poder e esses militares também são aliados aos Estados Unidos. Quem vai entrar no poder é um carinha chamado de Al-Sisi, que é um militar, assume o poder no Egito. Pesquisem notícias deles depois, tá? Se vocês não estão acreditando em mim, galera, pesquisem notícias dele aí. O ICC, ele é denunciado toda vez por ser um cara mais ditatorial, medidas mais repressoras a jornalistas, liberdade de imprensa, opositores, mais do que era propriamente o Hosni Mubarak. Ou seja, a gente começou com uma ditadura civil, que não estou defendendo, tinha sim os seus problemas, e acabou com uma ditadura militar. Hoje, o Egito é mais ditatorial do que era no começo da Primavera Árabe. Hoje o Egito é mais ditatorial do que era no começo da Primavera Árabe, tá? Dúvidas, galera, do Egito? Não? Então, beleza. Ó, tira um print aí, por favor. Posso apagar a lousa? Apagar, hein? Outro país, galera, que passou pela Primavera Árabe, lembrando, né, que eu não vou falar todos, tá? Vou falar só os mais importantes, foi a Líbia. A Líbia, o contexto já era completamente diferente. A Líbia, sim, vivia uma ditadura de um cara bastante polêmico. A sua figura era polêmica, tá? Que é um carinha chamado de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, galera, também ficou muito tempo no poder. Ele ficou até 2013, perdão. Quando começam as manifestações, o Muammar Gaddafi aqui já é diferente. Por quê? Porque esse cara era aliado, tá? Rússia. Aliado da Rússia. Quando começam as manifestações, foi o que eu falei para vocês. O que a mídia colocava, olha, os rebeldes invadiram Trípoli, os rebeldes não sei o que lá. Galera, muitas manifestações com cobertura total da mídia ocidental. Eu estou colocando isso para vocês verem o quão claro ficou a diferença, tá? Isso é uma coisa muito nítida. Como a mídia cobria as manifestações do Egito, que eram muito maiores, porque o Egito passava por uma crise econômica muito maior do que a Líbia, e na Líbia, que era um país completamente contrário aos interesses americanos, comandado pelo Muammar Gaddafi, como que a mídia fazia essa cobertura? Exatamente, Trípoli é uma cidade da Líbia. Exatamente. Tá? O que vai acontecer? O Muammar Gaddafi, ele vai ser morto. Não é que ele foi tirado do poder que nem o Mubarak. Ele foi morto. Morto. Enforcado. Rebeldes. Mais
Estados Unidos mais França mais OTAN. Acho que aqui, galera, vale uma pausa para a gente discutir uma coisinha. Alguém se lembra? Espero que lembre, hein? Por que a OTAN foi criada? Qual que era o objetivo da OTAN? Vocês se lembram? Para regular os preços do petróleo? Não foi pelo preço do petróleo. Eu tô confundindo com a OPEP. É pra dar frente contra a União Soviética, não? Perfeito, David, exatamente, né? A OTAN foi criada durante a Guerra Fria como se fosse uma aliança militar contra os soviéticos, tá? Mais ou menos a ideia era o seguinte, olha, eu, Estados Unidos, tenho que proteger meus aliados capitalistas. Então, quem faz parte da OTAN? Sei lá, o Canadá, por exemplo, faz parte da OTAN. Caso a União Soviética mexa com o Canadá, não é que está mexendo com o Canadá, está mexendo com o Canadá e com todos os membros da OTAN, inclusive eu, Estados Unidos. Quem fazia parte da OTAN era Estados Unidos e Canadá, né, da América, e praticamente todos os países da Europa Ocidental. Todos os países da Europa Ocidental. Hoje a Turquia faz parte também, então a Turquia foi convidada durante a Guerra Fria. A OTAN, ela visava impedir o avanço do comunismo durante a Guerra Fria. Quando acaba a Guerra Fria, não tem muito mais sentido, né, se manter a OTAN, porque a OTAN, galera, combatia o segundo mundo, combatia o avanço do socialismo. Hoje, durante a nova ordem mundial, não existe mais um perigo, o perigo do comunismo rumo ao mundo, né? Aqui no Brasil, a galera ainda acha, tá? Que o comunismo vai chegar, essas coisas. Mas, em geral, galera, não existe mais o perigo do comunismo, essas coisas. Então, não tinha muito mais sentido manter a OTAN. Então, para que a OTAN serve hoje? Hoje, a OTAN, ela mudou seu inimigo. Se durante a Guerra Fria o inimigo era o socialismo, hoje o inimigo é o terrorismo. São os grupos terroristas. Quando começam as manifestações na Líbia, é convocado o Conselho de Segurança da ONU. Lembra que o Conselho de Segurança ele tem 5 membros permanentes. Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Vamos interferir na Líbia? Vamos votar. Estados Unidos vota sim, França e Inglaterra votam sim. China e Rússia votam não. Professor, lembra que tem poder de veto. Se algum dos 5 membros permanentes falar que não, a coisa não acontece. A ONU não pode interferir na Líbia. Tá? Quando começam as manifestações, o exército da ONU não pode interferir porque China e Rússia foram vetadas. Pronto, qual que é a solução? A gente vai lá e utiliza a OTAN. A OTAN, com o pretexto, com a justificativa de combate ao terrorismo, de combate às coisas ruins que acontecem no mundo, dos Estados Unidos levar a democracia para o mundo, a OTAN vai lá e interfere. Tá? Então, a OTAN hoje, ela funciona como se fosse um exército dos países capitalistas. Um exército americano. Um exército que vai levar a democracia para quem precisa. Tá bom? No final das contas, galera, Muammar Gaddafi foi morto e a Líbia passa hoje por uma guerra civil. Uma guerra civil entre militares e grupos fundamentalistas. A Líbia, inclusive, galera, ela mudou de bandeira. Mudou de bandeira. A bandeira da Líbia era a mais fácil do mundo de ser desenhada. Alguém sabe como que era a bandeira da Líbia? Era um negócio verde, assim, ó. Zéu, verde. Essa era a bandeira da Líbia, tá? Depois da Primavera Árabe, os militares, que é como se fosse o poder oficial, eles fizeram uma nova bandeira. Uma bandeira que é verde, preta e vermelha. E aí com símbolo, umas escritas árabes ali no meio. Essa bandeira, galera, é reconhecida pelos países ocidentais, é reconhecida pela ONU, por ser tipo a oficial, comandada pelos militares do país. Mas não existe uma única Líbia. Existem várias Líbias. A Líbia, depois da queda do Muammar Gaddafi, nunca mais voltou a ser a mesma. Desde 2013,
eles passam por uma guerra civil, onde quase metade do território é comandado por fundamentalistas religiosos, grupos fundamentalistas contrários aos interesses ocidentais, e a outra metade é comandada por essa junta militar, que diz que seria provisório. Mas enquanto não acabar a guerra civil, eles vão continuar lá. Ou seja, não tem nada mais duradouro, né, que uma pequena ditadura militar. Então, a Líbia passou por uma guerra civil. Se a tentativa era acabar com a ditadura, o resultado foi mais ditadura. Outro país, galera, que é importante vocês saberem é o Iêmen. Isso é até importante, mas eu não vou falar de Iêmen, até entender, né? Deixa eu só mostrar para vocês entenderem geograficamente o que eu estou falando. Ó. Até agora, quais foram os países que a gente falou? Eu mostrei para vocês o Egito, que era do Hosni Mubarak, a Líbia, não confunda, galera, Líbia com Líbano. O Líbano é um país aqui do norte de Israel, a Líbia é um país do norte da África, tá? São países diferentes, embora os dois sejam árabes também, não tem nenhum problema. Então, ó, Líbia, Egito, e agora eu tô falando para vocês do Iêmen. Iêmen. Então, ó, Líbia, Egito e Iêmen. Tá bom? O Iêmen, que é o país hoje, em conjunto com o Mianmar, que atravessa a pior crise humanitária contemporânea. A pior crise humanitária contemporânea, tá? O Iêmen, ele era comandado por um carinha chamado de Abdullah Saleh. Abdullah Saleh. O Abdullah Saleh já estava há muito tempo no poder. O Iêmen, galera, de verdade, ele é um país que não tem muito petróleo, tá? Não tem muito petróleo, então é um país que não tem tantas riquezas naturais assim, ao contrário de outros do Oriente Médio. O único país que eu falei até agora que realmente tem grandes reservas é a Líbia. A Líbia é uma baita reserva de petróleo, tá? Aliás, até esqueci de falar. O Obama, se vocês pesquisarem também, galera, vocês encontram esse tipo de notícia, ele fala que da presidência americana que ele teve, ele só se arrepende de uma coisa. Um único fato ele se arrepende, que foi não ter pensado no dia seguinte da Líbia. Ele falando sobre isso, tá? Como assim, professor, não ter pensado no dia seguinte? Obviamente, a OTAN foi liderada pelos americanos, o exército americano também participou dessa intervenção em favor, sempre entre aspas, da democracia, mas eles não pensaram nas consequências da Primavera Árabe, não pensaram nas consequências dessa intervenção. E o Obama fala que até hoje, o maior arrependimento que ele tem como presidente dos Estados Unidos foi não ter pensado no dia seguinte da Líbia. O que ele quer dizer com não ter pensado no dia seguinte, eu confesso que eu tenho um pouco de medo. O que ele queria ter pensado? Ter colocado tropas americanas para eles dizerem o que é democracia e o que não é? Porque o que eles fizeram no Egito foi isso. Democraticamente, galera, ganhou um carinha Morsi, ligado à Irmandade Muçulmana, falou assim, não, esse cara não é democrático. Segundo o que eu acho que é democracia, esse cara não é democrático, então sai do poder, deixa eu colocar uma ditadura militar. Coloca o Al-Sisi, que até hoje é um ditador sanguinário no Egito, tá? Mas com os interesses aí convergentes com os interesses americanos. No caso do Iêmen, era um país mais pobre, comandado pelo Abdullah Saleh. Quando começam as manifestações, os rebeldes, eles vão tirar o Abdullah Saleh do poder e vai entrar o Hadi. Ah, então deu certo. O Hadi, vice de Abdullah Saleh. Eu estou falando para vocês que o Iêmen passou por uma revolução, protestos, para tirar o presidente do poder. Eles tiraram o ditador que estava no poder e quem entrou foi o seu vice. Cara, desculpa. Continuidade isso, né? Quiseram dar um migué na revolução, na Primavera Árabe. Miguezão isso aqui, tá? Obviamente a população não ficou satisfeita. Só que o Iêmen, ele tem uma coisinha a mais. Ele tem um quesinho a mais. O Iêmen é um país que tem uma disputa muito grande entre sunitas e os xiitas.
Quando tem, galera, essa saída do poder, quando tem o Hadi assumindo o poder, o Hadi, ele é o representante dos sunitas. Ele é um sunita. Os xiitas, revoltados com esse migué que foi dado na Primavera Árabe, continuam com as manifestações. Então, o que vai acontecer é que o Hadi vai assumir o poder, vai representar os interesses sunitas, só que nós vamos ter os Houthis, que são os xiitas do Iêmen, travando uma guerra com o Hadi, que representa os sunitas no poder. No Oriente Médio nunca nada é tão fácil assim. Vamos ver se vocês estão se ligando, hein, galera? Ó, tem uma pergunta para ver se vocês estão acordados também, que isso é importante, né? Sábado pela manhã e tal. Esse baita calor. Aliás, dica, tá? Vi na previsão do tempo que hoje vai ser o dia mais quente do ano. Eu já tô suando aqui, tá? Eu detesto o calor. Então, eu odeio o calor, né? Odeio. Mas, enfim. Nossa, também, Luca, bem melhor, né? Porque no frio você coloca tipo um agasalho, beleza, passou, entendeu? Pra dormir é muito mais gostoso, tal. Agora a gente vai ficar nesse sol, você não consegue nem sentar no sofá, ficar grudando, suando, tal, assim, bem gostoso. Enfim. Mas, voltando aqui, ó. No Oriente Médio, quem é? Exatamente, Renato. Quem é a grande liderança xiita no Oriente Médio? Vocês sabem? O país xiita mais importante do Oriente Médio. É o Irã, né? Perfeito, mandou bem, David. É o Irã. Então, os Houthis recebem apoio do Irã. E quem é o principal país sunita do Oriente Médio? Arábia Saudita? Mandou muito, parabéns, Ana. Apoio da Arábia Saudita. A gente já conversou sobre Irã aqui, tá, galera? Eu fiz uma aula de atualidades com vocês. Quando eu conversei com vocês do Irã, eu disse para vocês que o Irã era um antes de 79, quando aconteceu a Revolução Iraniana, e passou a ser outro pós-79, quando aconteceu a Revolução, se tornou contra o mundo ocidental, tudo que a gente já sabe. Tá. Em 2015, o Obama ele fez um acordo com o Irã, um acordo de paz, no qual os Estados Unidos findaria as suas sanções comerciais e o Irã prometia abrir o seu país para a fiscalização da AIA, Agência Internacional de Energia Atômica. Ou seja, o Irã ia provar para o mundo que não existiam armas nucleares. O Trump, quando ele ascendeu ao poder, ele não gostava muito desse acordo. Em 2018, ele cancelou o acordo. Em 2018, o Trump, ele cancelou o acordo de paz que ele tinha feito com o Irã. Ele saiu, unilateralmente saiu. Quais foram as acusações que o Trump fez? Primeiro, o Irã não respeita os limites de enriquecimento de urânio. Cara, de verdade, papinho, furado, tá? Miguel. Por quê? A AIA é uma agência séria, agência que fiscaliza a energia nuclear no mundo, disse que o Irã, sim, respeitava os limites de enriquecimento de urânio. Então, isso já é um migué, já. A outra justificativa que ele deu foi que o Irã armava grupos terroristas no Oriente Médio. Muita gente não entendeu. Como assim? O Irã arma... Que grupos terroristas que ele está falando? Tá? Então, ó, o apoio que o Irã dava aos Houthis, os xiitas, na guerra civil do Iêmen, foi uma das justificativas que o Trump deu para cancelar o acordo de paz que tinha feito com o Irã. Beleza? Pessoal, mas os caras, eles são terroristas mesmo? Olha, eu diria que numa guerra civil, os dois lados são terroristas. Né? Lembrando que terrorismo, o conceito de terrorismo é você pregar terror a um Estado. O Hadi, por exemplo, hoje, quando eu falo que existe a pior crise humanitária da história, é porque os dois lados não ligam muito para movimentos civis. Até em guerras existem umas certas
umas certas tradições, né, umas certas regulamentações. No Iêmen não existe. Então eles usam, atacam lugares que só tem crianças, que só tem mulheres, sequestram, estupram, né, enfim. Tudo que acontece na guerra civil do Iêmen, e a gente não ouve falar. Por quê? Porque o Iêmen é um país que não tem muita importância econômica, tá? Eu acho que eu já até comentei com vocês, tem um filme que eu gosto bastante, que é o Hotel Ruanda, tá? E tem uma das cenas do Hotel Ruanda que o chefe do hotel, não vou dar spoiler, tá? Juro, porque quem não viu tem que ver, tá? É essencial, é muito, muito bom o filme. Que o chefe do hotel fala assim, poxa, mas a ONU tá vindo aqui, eles vão fazer alguma coisa? E aí um dos caras, né, um dos representantes da ONU fala assim, olha, desculpa, mas vai ser a gente. Fala assim, poxa, mas as pessoas não estão vendo o que está acontecendo, ninguém se comove? Fala assim, o máximo que acontece na situação de vocês, que Ruanda é um país pobre, não tem muitos recursos naturais, o máximo que vai acontecer é uma chamadinha de 5 segundos durante o Jornal da Noite, as pessoas que estão jantando vão falar, poxa, olha só que triste, né? Está acontecendo uma guerra civil. E vai continuar o jantar conversando sobre outra coisa aleatoriamente. Dane-se, galera. Se economicamente não prejudica o mundo não faz coisas para salvar, tá? A gente tem, como eu falei, guerra civil na Birmânia, que é Myanmar, guerra civil no Iêmen, e ninguém tá nem aí. Agora, a questão palestina, se acontece alguma coisa, é notícia no mundo. Por quê? Porque envolve os países árabes, que são donos, né? Que são, enfim, controlam as reservas de petróleo. Tá bom? Então, ó, esse apoio que o Irã deu aos xiitas foi o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais, né, o Irã, os Estados Unidos cancelou o acordo de paz. Cancelou o acordo de paz. Beleza? Tira um print aí, galera, quem quiser. Vocês têm alguma dúvida até o momento? Pode falar, David. Manda aí. Professor, quando você fala de rebeldes, assim, eu fico pensando em um grupo minoritário, né, que participou disso, mas qual foi a participação popular? Teve uma participação popular massiva nesses processos? Depende muito qual país está falando, David. Por exemplo, no Egito, sim. No Egito, mais da metade da população saiu às ruas para manifestar. Na Líbia, era um grupo minoritário. Porque isso é uma outra coisa que eu costumo falar também, David. O que move a sociedade, o que move as coisas é a economia. Se economicamente as coisas vão indo bem, meio que tanto faz o que o governante está fazendo, as pessoas não ligam muito. O maior exemplo que a gente pode falar é da ditadura militar no Brasil, por exemplo. A ditadura militar ela se tornou mais dura em 68, né, com a AI-5, mas até 73, 74, que o Brasil vivia um milagre econômico, crescia economicamente, dane-se, quem reclama é o quê? É comunista, artistinha, que acha que é revolucionário, mas ninguém se importava muito. Agora, quando a crise chega, aí as coisas começam a apertar. Na Líbia, é um país que, como tem muito petróleo, não vivia tantos problemas sociais como o Egito. O Egito, sim, miséria, desigualdade. Então, no Egito, a participação, os rebeldes que eu estou colocando, eles foram, assim, 60%, 70% da população. Na Líbia, esses rebeldes que lutavam pela democracia, ou pelo menos que eles diziam democracia, representavam de 10% a 15% da população. Não era um movimento tão grande assim, tá? Não era, não. Beleza? E sempre o que move, David, é sempre a economia. Se a economia vai bem, as pessoas não reclamam. Não reclamam. Que nem a gente está vendo agora, né? A volta de uma possível inflação no Brasil, com arroz custando R$ 45, o óleo, essas coisas. Isso pode ser um ponto que vai pegar para o Bolsonaro. O cara fala, o Pantanal está ardendo em chamas, a Amazônia, o cara fica brigando com o Leonardo DiCaprio, percebe? O cara solta um vídeo no Twitter falando que vai proteger a Amazônia e coloca uma imagem de um mico-leão dourado, sendo que o mico-leão só tem no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a Amazônia. Percebe? E ninguém... Tanto faz, a popularidade do cara está crescendo. Quando começar a pegar no bolso, a popularidade diminui. A gente pode fazer isso com o Lula também, David. O Lula, por exemplo, quando teve a questão do mensalão, foi um escândalo de corrupção que era meio que óbvio que o Lula estava envolvido com o negócio, né? Não foi provado, mas era meio que óbvio. Abalou pouquíssimo a popularidade dele. Por quê? Porque economicamente o Brasil ia bem. Quando a economia começa a ir mal, aí as manifestações começam, tá? Já tirou um print? Beleza, vou apagar aqui. E o país mais importante de todos. Importante assim, não estou colocando nível de importância, né?
mas para vestibular, que é a Síria. A Síria, antes de eu começar a falar sobre ela, vou dar uma olhadinha no mapa aqui, ó. Isso aqui é a Síria. A Síria, ela fica meio que no coração do Oriente Médio, vai, digamos assim. Uma coisa que vocês têm que ter noção, e eu já falei algumas vezes para vocês, é que a União Europeia é sustentada pelo gás e petróleo russo. E a União Europeia não quer mais isso. A União Europeia quer outras rotas, né? Quer outras possibilidades. Uma das possibilidades é pegar gás e petróleo do Oriente Médio e da Ásia Central. Paquistão, Tadiquistão, Quirguistão, Turcomenistão. E esses gasodutos, eles viriam passar pelo Oriente Médio. Quais países ficam nesse meio do caminho? Irã, Iraque, Síria e Turquia. Irã, completamente contra os interesses do mundo ocidental. Iraque, depende de qual Iraque você está falando. Existem vários Iraques, né? Depois da intervenção americana. Também é outro país que passa por uma guerra civil. A Síria, que fica no meio do caminho de tudo. E a Turquia, que é uma grande puxa-saca dos Estados Unidos. Tá? Pelo menos assim, sempre foi. Hoje, um pouco menos. A gente vai ver o porquê. Os americanos deram apoio para os curdos, a Turquia ficou meio chateadinha com a situação e tal. Mas sempre foi uma grande puxa-saca dos Estados Unidos. Ou seja, a Síria meio que é uma região estratégica. Muito estratégica. Rotas de petróleo, gasodutos e tal. Isso é a Síria. A Síria, ela foi comandada desde a Guerra Fria pela família Hafez al-Assad e Bashar al-Assad. Começam as manifestações. O Hafez al-Assad, galera, de novo, né? Deixa eu até colocar aqui. Os dois, com muito apoio da mamãe Rússia, tá? Muito apoio of the mother Russia. Hafez al-Assad e Bashar al-Assad. Começam as manifestações. Bashar al-Assad fala: eu não vou ceder. Isso tudo está sendo orquestrado pelos interesses americanos do Oriente Médio. Esses rebeldes estão sendo financiados pelos Estados Unidos. Isso é fato que eles estavam? Sim, tá? Mas é fato também que o Bashar al-Assad era um ditador. Eu não sei se vocês têm contato, ou tiveram algum contato, com algum refugiado sírio. Alguém que fugiu da Síria e veio para o Brasil, tá? O Bashar al-Assad, ele pertence a uma vertente religiosa chamada de Alauíta. Alauíta é muito próximo dos xiitas. A gente costuma falar, né, de xiitas e sunitas como as vertentes principais da religião muçulmana, mas existem outras vertentes, claro, que os xiitas e sunitas são os mais importantes, os mais numerosos. Os alauítas, eles são como se fosse uma divergência dentro dos xiitas. Existem algumas limitações, algumas diferenças ali entre os alauítas e os xiitas. Mas, às vezes, para vocês terem noção da proximidade, as questões de vestibular, às vezes até trazem o Bashar al-Assad como um xiita. Mentira, ele não é, tá? Ele é um alauíta. Mas é que é muito próximo dos xiitas. Muito próximo mesmo. O que vai acontecer, galera? Começam as manifestações. A manifestação, lembrando que isso aqui, ó, eu tô falando de 2011. 2011 que começa a Primavera Árabe, tá? Os rebeldes pedindo por democracia. O resultado
vai ser novamente uma guerra civil. Por quê, professor? Bashar al-Assad não abre mão do poder. E, aliás, ele vem com um discurso muito nacionalista. A Síria é a mesma coisa que a Líbia. Não era um país que atravessava grandes dificuldades econômicas. Apesar do cara ser um ditador, e a gente não tem que corroborar com nenhum tipo de ditadura, é fato que ele não era um ditador que reprimia religião, que reprimia pensamentos opositores. Ele era um ditador no sentido que ele estava muito tempo no poder. E isso já é prenúncio de uma ditadura. Mas ele não tinha tipos de liberdade. Até estava falando com vocês, né? Se vocês têm algum convívio ou já tiveram com algum refugiado sírio, perguntem para ele a opinião dele sobre Bashar al-Assad. Pergunta para ele, ver se ele gosta ou se ele não gostava. Por exemplo, a gente sabe que existe uma perseguição muito grande feita no norte da África e no Oriente Médio contra cristãos. Na Síria não existia isso. Na Síria, Bashar al-Assad reprimia qualquer tipo de ataque aos cristãos. Não tinha. Cristão tinha liberdade religiosa. Assim, a Síria é um país de maioria sunita. O cara era um alauíta, muito próximo dos xiitas, e não tinha grandes problemas em relação a isso, tá? Então, assim, apesar de ser um ditador, não estou passando pano, né? O ditador tem que ser combatido, claro. Mas, apesar do cara ser um ditador, a Síria não era um país que passava por grandes conflitos. Tanto, e eu já conversei com alguns, tá? Refugiados sírios, eles gostavam do Bashar al-Assad. Falaram, o cara não atrapalha a gente, o cara permite que a gente faça aqui as nossas coisas. Ele é um ditador, sim, tem algum tipo de censura à imprensa, mas em relação a outros países do Oriente Médio, Bashar al-Assad é um dos menos piores. Tá? Eu tenho um amigo, por exemplo, professor de matemática, Thales, que ele foi para o Líbano. E ele contava lá, galera, que assim, as coisas que acontecem nesses países árabes são coisas que estão longe do nosso alcance. Aqui a gente sabe que tem escândalos de corrupção, mas as coisas são mais veladas. Nos países árabes, esses ditadores, a coisa é muito escancarada. Então, tipo, um sabe quanto que transferiu dinheiro para o outro. Ele foi na época que o Temer era presidente do Brasil. E a gente sabe que o Temer ele pertence, né, à comunidade libanesa. E aí o taxista perguntou para ele, falou assim, você é do Brasil, você é brasileiro e tal? E o que você acha do Temer? Falei assim, complicado, né? O cara estava envolvido. Porque era na época da máfia dos portos. Ele tinha feito o Temer, né? Uma MP dos portos lá. E aí quase que ele sofreu um processo de impeachment. No final o STF acabou dando uma boiada para ele e tal, enfim, né? Mas na época, tipo, o Temer tava meio... não tava com a imagem muito boa. Aí eu falei, complicado, né? O cara corrupto e tal. A gente tá chateado com isso no Brasil. Por quê? Você tá falando que ele é corrupto por causa do Porto, que aconteceu? Porque ele beneficiou uma empresa numa concorrência? Isso é coisa mínima. No Líbano as coisas são muito piores. Existe corrupção em tudo que vai fazer. Então a corrupção é muito mais sistêmica, tá? Uma coisa assim muito mais escancarada nos países árabes. Na Síria não era. Na Síria o Bashar al-Assad ele era mais conectado ao povo. Era um cara que era mais querido pelo povo, tá? Quando começam as manifestações, esses rebeldes recebem apoio dos Estados Unidos. Então percebam a situação, galera. Qual a situação que a gente vai ter? Bashar al-Assad de um lado contra os rebeldes do outro e surge um terceiro membro nessa guerra civil. Quem está surgindo aqui, professor? O ISIS, também conhecido como Estado Islâmico. Tá dando para ver? Tá, né? Deixa eu ver. Não, saiu. Vem. Tá torto? Tá, né? Vou aproveitar aqui, calma aí. Surge, galera, um terceiro membro da briga, que é o Estado Islâmico.
Vamos conversar um pouquinho, galera, sobre quem é o Estado Islâmico, tá? O Estado Islâmico, como que ele vai surgir? A gente precisa voltar um pouquinho na história. Um pouquinho assim, bastante. Década de 1980. Calma aí. Precisa voltar um pouco na história, ó. Década de 1980. Quem está surgindo no mundo? Um grupo chamado de Al-Qaeda. Como que a Al-Qaeda surge? A Al-Qaeda, financiada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque o Paquistão, Afeganistão e outros países estavam sob o perigo do avanço socialista. Os Estados Unidos financia grupos nacionalistas para combater o avanço do socialismo soviético. Fato é, galera, que a Al-Qaeda consegue resistir ao avanço do socialismo soviético, só que se torna contra os interesses americanos também. A Al-Qaeda vai lá e expulsa e começa a contestar as intervenções americanas. Tudo fica muito mais explícito no atentado que completou 19 anos ontem, né? Vocês viram aí, tá? 11 de setembro de 2001, né? O atentado às Torres Gêmeas, que a gente já discutiu aqui no curso. O que vai acontecer, galera? A Al-Qaeda começa a ser perseguida pelo mundo. A Al-Qaeda, ela tem células em vários lugares, vários locais, inclusive no Iraque. Os Estados Unidos, em 2003, invade o Iraque, tira o Saddam Hussein, enforca o cara. Eu até falei pra vocês, né? Não assistirem. Não sei se vocês assistiram. Não assistam. Que tem até um videozinho do Saddam Hussein sendo enforcado. Tá? Se vocês pesquisarem no Google, vocês acham, né? O videozinho do Saddam Hussein sendo enforcado. Não pesquisem. Mas, quando ele sai do poder, quem é o Iraque? O Iraque é um dos poucos países do mundo que é de maioria xiita. O Saddam Hussein é um sunita. O Saddam Hussein, de novo, é um ditador? Sim, é um ditador. Mas fato é que ele conseguia controlar uma possível guerra civil no Iraque. O Iraque, que é um país dividido entre xiitas e sunitas, não tinha uma guerra civil, também por conta da ação do Saddam Hussein. Quando o Saddam Hussein sai do poder, tirado pelos Estados Unidos, os xiitas do Iraque, que são maioria, começam a reprimir os sunitas. Os xiitas do Iraque, que são maioria, começam a reprimir os sunitas. Desses sunitas mais revoltados, eles querem fazer uma resposta violenta à ação americana e uma resposta violenta aos xiitas. A Al-Qaeda, pasmem, a Al-Qaeda considera que um tipo de ação violenta seria muito radical. A Al-Qaeda acho que é muito radical. Surge uma dissidência da Al-Qaeda chamada de Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele nada mais é, galera, do que uma dissidência da Al-Qaeda. Seria um braço mais violento da Al-Qaeda. Vocês estão entendendo o que eu falei? Eu estou falando para vocês que o Estado Islâmico ele só teve força para surgir, para atuar, porque os Estados Unidos interferiu no Iraque, causou uma guerra civil, oprimiu os sunitas que ali estavam, e desses sunitas mais oprimidos vai surgir um braço mais violento da Al-Qaeda chamado de Estado Islâmico. Estado Islâmico. Qual que é a ideia, pessoal, do Estado Islâmico? A ideia do Estado Islâmico é formar um califado. Isso aqui que seria um califado? Um califado é um Estado fundamentalista. Vocês lembram o que são os califas? A gente discutiu isso lá na nossa primeira aula de Oriente Médio. Líderes políticos e religiosos. Perfeito, exatamente, Ana. Tá? Os califas, o califa é só para o sunita, tá? Xiita não respeita muito os califas. Os sunitas, sim. Os califas, eles vêm, galera, num contexto da morte do Maomé. Lembra que quando Maomé morreu, ele não deixou descendentes homens.
Ele só deixou a sua filha. A sua filha casou com Ali. A galera que considerou, pô, legal, o Ali é um cara que a gente dá para confiar para levar a religião muçulmana. Esses são os xiitas. E a galera que falou, não, o Ali é um cara que, meu, não dá para confiar, ele só é um genro do Maomé, não é nada demais. Foram os sunitas. Dentre os sunitas, o que propagaram a fé muçulmana, o que propagaram a religião muçulmana, foram os califas. Os califas, então, galera, como a Ana falou, eles eram líderes religiosos e políticos. Eles que espalhavam a fé muçulmana, tá? Eles que propagavam a fé muçulmana pela vertente sunita. E califa é um título que você recebe de maneira hereditária. Ou seja, se eu sou um califa hoje, é porque o meu antepassado, lá na época da morte do Maomé, lá em 600 e tantos depois de Cristo, era um califa também. É uma coisa que vai passando, galera, de geração em geração, tá? O que o Estado muçulmano fez? Eles acharam um califa. Se aquele cara realmente era califa, nunca saberemos, tá? Se ele realmente era descendente direto dos seguidores mais próximos de Maomé. A gente nunca vai saber. Mas o Estado Islâmico jura que sim. Deixa eu ajeitar aqui. O Estado Islâmico jura que sim. Então, assim, esse cara, ele tem que ser o responsável pelo Estado Islâmico, pelo nosso país. A gente está cansado de ser oprimido pelo mundo ocidental, pelos xiitas e tal. Então, eles querem formar um Estado totalitário, regido por leis muçulmanas, com uma interpretação extremamente reacionária, não é conservadora, é reacionária, tá? De Alcorão. Isso é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele começou no Iraque, porque foi ali onde teve a Guerra Civil, a intervenção americana, e ele começou dominando alguns poços de petróleo. Mossul, por exemplo. Mossul é uma cidade que o Estado Islâmico controlou bastante, né? E Mossul tinha uma série de áreas de extração de petróleo. Eles foram ganhando dinheiro com isso, tá? Não dá para ser hipócrita, galera. O Estado Islâmico só cresceu porque como que o Estado Islâmico virou essa potência que foi de 2013 até 2016, mais ou menos? Como que o Estado Islâmico conseguiu ser essa potência tão grande? Eles foram grandes dessa maneira porque sustentavam os caras. Sustentavam os caras. E aí, olha que interessante, galera, a gente pode falar, a gente pode pensar. O Iraque tem muito petróleo, o Estado Islâmico explorava o petróleo e vendia a um preço mais barato. Mas quem é louco de comprar petróleo do Estado Islâmico? Esse país que eu vou falar para vocês nunca admitiu. Mas todo mundo sabe que sim. Comprava petróleo do Estado Islâmico. Turquia. A Turquia sustentou o Estado Islâmico. Isso que eu estou falando, ó. A Turquia sustentou o Estado Islâmico. Sabe por que os caras fariam isso? Síria e Turquia não se entendem. Lembra, ó, vamos tentar pensar aquela divisãozinha na nossa cabeça. Quem é a Turquia? É o país mais puxa-saco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falam, olha, a Turquia é a entrada que eu tenho por Oriente Médio. Essa é a Turquia. Pertence à OTAN. Puxa-saco, subordinado. É quase um Brasil, assim, tá? Puxa-saco dos Estados Unidos. É triste falar isso, mas é verdade, tá? Puxa-saco dos Estados Unidos. E quem é a Síria? Totalmente subordinado aos interesses russos também. Então, são dois países que não se dão bem. O que a Turquia percebeu? Que um crescimento do Estado Islâmico, poderia representar a queda do Bashar al-Assad e a queda de um regime mais contra os Estados Unidos no Iraque. A Turquia comprava petróleo do Estado Islâmico. Triste isso, né? A Turquia comprava petróleo do Estado Islâmico. Sustentou o Estado Islâmico durante muito tempo. Até hoje, a Turquia sempre se negou. Imagina, eu vou corroborar com movimentos terroristas. Nunca fiz isso na vida, nunca, jamais, tá? Mas é fato, todo mundo sabe. O Estado Islâmico vendia petróleo para a Turquia. E assim os caras foram crescendo, foram ganhando mais dinheiro, tá? O Estado Islâmico, ele só vai começar a se enfraquecer, sabe quando? Quando o petróleo tem uma queda de preço. Porque aí, o petróleo tem uma queda de preço, para ficar vantajoso comprar petróleo do Estado Islâmico, o Estado Islâmico venderia petróleo a um preço muito, muito, muito baixo. Eles não conseguiram fazer isso, eles começaram a perder dinheiro, perder território, intervenções estrangeiras, o Estado Islâmico hoje praticamente derrotado, tá? O pessoal não fala que o Estado Islâmico acabou, o Trump falou isso, tá? O Trump falou ano passado, olha, o Estado Islâmico acabou. Mentira.
Porque o Estado Islâmico não é um pedaço de terra. O Estado Islâmico é uma ideia de combate às intervenções americanas, de combate às intervenções estrangeiras, enfim, né? Então é muito mais uma ideia do que propriamente o controle de um pedaço de terra. Isso começa a acontecer na Síria. O Bashar al-Assad com o apoio da Rússia, os rebeldes com apoio americano e o Estado Islâmico, que veio do Iraque e está interferindo na Síria, querendo expandir o seu califado, querendo expandir o seu território. Essa guerra civil, galera, dura muito tempo, muito violenta. E aí a gente sabe das consequências, né? Já discuti isso um pouquinho até no curso. Começam a surgir os refugiados. Quem são os refugiados? São as pessoas. Porque aqui eu estou falando, não é que assim, acontece uma guerra, sei lá, tipo, nossa, o Brasil tem uma guerra na periferia e tal. Não, era guerra, galera, tipo, Damasco, a capital ali. Aonde acontece a guerra são nos principais centros urbanos. Você vê foto do negócio acontecendo, é que nem a Avenida Paulista toda destruída por ataques, tá? Por bombas. De um lado, o Estado Islâmico, os rebeldes e o Bashar al-Assad. Eram 3 tropas que não se gostavam e que se atacavam quando se viam, tá? Isso foi a guerra civil na Síria. Quem conseguiu fugir disso não foram os mais pobres, foram os mais ricos. Médicos, engenheiros, advogados, tipo, classe média, classe média alta. Juntou uma graninha, falou, eu vou embora daqui. Eu vou para algum país, ou vizinho, ou vou tentar minha sorte ali na Europa. Os mais pobres ou morreram, ou ficaram sofrendo durante muito tempo, durante essa guerra civil, tá? Então, a guerra civil na Síria foi um movimento de violência, galera, sem precedentes, sem precedentes. Mais da metade da população da Síria ou saiu do país ou morreu durante a guerra civil. Muito forte isso, né? Imagina mais da metade do seu país ou sair ou morrer por conta da guerra civil, tá? Nisso, quem era presidente dos Estados Unidos? Presidente Obama. O Obama, você tá percebendo que é uma boa oportunidade? A gente pode, falar que vai atacar o Estado Islâmico, mas, na verdade, a gente ataca o Bashar al-Assad e coloca esses rebeldes no poder. O Obama resistiu até o último momento. Não posso interferir na soberania estrangeira. Cara, de verdade, minha opinião, tá? Não dá, aí eu tô especulando, porque não existe nenhum dado científico sobre isso. Eu acho que o Obama tinha medo de se meter numa guerra e ter muitos gastos militares com isso. Por isso que ele não fez uma intervenção. Ele dizia que era porque não queria interferir na soberania de outro país. Porque os Estados Unidos nunca fez isso, né? Tá. Mas eu acho que ele tinha medo de uma... Miguel, exatamente, Miguel. Eu acho que ele tinha medo dessa possível intervenção norte-americana formar um novo Iraque, um novo Afeganistão, que os Estados Unidos gastou muito dinheiro, mandou várias tropas e não conseguiu acabar com a guerra, tá? Ficou lá durante bastante tempo, se mantendo o território lá sem grandes diferenças políticas. Fato é que a gente vai ter a primeira ação sendo tomada em 2015. Ah, professor, agora sim, então. Agora o Obama vai interferir. Não. Ele. Putin ataca o ISIS. Putin ataca o Estado Islâmico. Ataques aqui, ataque aéreo, tá? Qual foi a sensação que isso passou para os americanos? O Obama, parafraseando o Caio Ribeiro, é um bananão. A gente está falando pro cara, interfere, ataca, faz alguma coisa, o Estado Islâmico está crescendo, está ganhando popularidade, os caras estão ficando mais poderosos, e você não faz nada, Obama. Você não faz nada, você é um tonto, tá? Já o Putin foi lá, sem autorização da ONU, tá? Sem autorização de nenhum outro país, atacou. Mandou o primeiro ataque aéreo ao Estado Islâmico. Claro. Eu não posso esquecer que é o Putin que a gente está falando, né? Atacou o Estado Islâmico, mas também atacou, sem querer, alguns redutos dos rebeldes.
que eram contra o Bashar al-Assad. Lembrando que o Bashar al-Assad sempre teve muita ligação com a Rússia. Muita ligação com a Rússia. Então o Putin vai lá, com o pretexto de atacar o Estado Islâmico, acaba protegendo o Bashar al-Assad. Depois disso, tanto que foi até uma coisa que eu já comentei com vocês, na época que eu estava falando dos Estados Unidos mesmo. Falei, gente, ó, qual foi o lema de campanha do Trump? Let's make America great again. Olha o meu sotaque britânico. Let's make America great again. Por que fazer a América grande de novo? Porque a América deixou a Rússia crescer. A América, os Estados Unidos, eles acham que isso é a América, né? Porque a América, os Estados Unidos, eles deixaram a Rússia atacar primeiro. A Rússia tomou a Crimeia, a Rússia atacou primeiro na Síria e o Obama ficou olhando. É um bananão, o cara não faz nada, tá? Então, Trump, um dos lemas de campanha é fazer a América grande de novo. Vamos fazer a América crescer, os chineses estão crescendo, a Rússia está crescendo e esse Obama não faz nada, esse Obama é um tonto, tá? Esse foi o lema de campanha do Trump, um dos lemas de campanha, né? Agora o lema de campanha dele é Law and Order, tá? Enfim. Então, ó, o Putin ataca o ISIS. Nesse momento, os Estados Unidos também vai se mobilizar. Realmente acho que tá ficando feio, hein? Acho que é hora de eu começar a atacar. Os Estados Unidos, então, como reação, ele vai, ataca, mandando ataques aéreos. Então, suas próprias... Deixa eu ver. Também era do Nixon. Não sei se tem, viu, Ian? Não sei se tem, tá? Acho que sim, né? Porque deve ter sido uma espécie de inspiração para ele. Mas, se bem que o Nixon como inspiração, acho que não é muito bom, né? Mas, sim. Não, juro que eu não sei, mas pode ser que tenha, sim. Pode ser que tenha algum tipo de inspiração, tá? Então, os Estados Unidos manda ataques aéreos, mas também, aqui foi o diferencial. Os Estados Unidos mandam dinheiro e armas para os curdos. O exército curdo se chama Peshmergas. Nossa, que nome bonito, né? Difícil aparecer isso na prova, tá? Estou colocando para vocês, porque vai que aparece, então, tipo, vocês já ouviram falar. Não precisa escrever, pode colocar, o exército curdo, tá? Os Peshmergas é o nome do exército curdo. O que os Estados Unidos faz? Ele contrata os caras como mercenários. Literalmente mercenários. Manda ataques aéreos, só que também quer invadir por terra. Só que os Estados Unidos não queria colocar, por isso que eu falei desse medo, né, que o Obama tinha. Ele não queria mandar o seu próprio exército e fazer um Iraque e um Afeganistão 2, tá? Então ele dá dinheiro e arma para os curdos, sabe aquele povo sem terra? De 25 a 35 milhões de pessoas, que vivem como minoria na Síria, no Iraque, na Armênia, no Irã, na Turquia, vivem como minoria, dá dinheiro e armas para esses caras, e esses caras começam a invadir o território do Estado Islâmico. Ponto importante. O exército curdo, ele é formado mais da metade por mulheres. Mais da metade do exército curdo é feminino. E para o Estado Islâmico sofrer uma derrota para um exército que é majoritariamente feminino, era uma vergonha para eles, que têm uma concepção completamente reacionária de interpretação do Corão. Era uma vergonha sofrer uma derrota para o exército feminino, tá? O fato é, galera, que os curdos, eles atacam por terra. Lembra que eu falei para vocês que a Turquia era a maior puxa-saca que tinha dos curdos dos Estados Unidos? Recep Erdogan, presidente da Turquia, vai observar bem a situação. Os Estados Unidos está zoando, né? Você está dando dinheiro e arma para esses caras aqui? Para os curdos? É ele que vocês estão apoiando? Eu sempre fui seu amigo. Maior parceria aqui que a gente tem, etc. E você está dando dinheiro e armas para os caras que querem tirar um pedaço do meu território para fazer o Kurdistão. Lembra que o Kurdistão, grande parte, ia ficar na Turquia. Você está dando dinheiro e armas. E aí pode ser que o movimento rebelde curdo, assim que conseguir acabar com o Estado Islâmico, avance para o meu território, queira dominar parte do meu território. Os curdos, eles têm um movimento
chamado de... Tá dando pra ver, né? De PKK. Muito cuidado, galera, para não confundir os P's e os K's aí, tá? Vai ficar PPK. Brincadeira. Então, ó, o PKK, galera, que é esse movimento aqui, ó, considerado aí terrorista, tá? Pela Turquia. É o principal grupo, que é como se fosse o partido... A tradução é Partido dos Trabalhadores dos Curdos, tá? Partido dos Trabalhadores Curdos. Esse PKK, eles têm a intenção de formar o Kurdistão. A ideia é que o exército curdo daria dinheiro para o PKK, assim que eles conseguissem acabar com o Estado Islâmico, para formar o possível Kurdistão no futuro. Nesse momento, as relações Estados Unidos e Turquia começam a estremecer. Ainda hoje, tem bastante puxa-saquismo do Erdogan, tá? Frente aos norte-americanos. Mas a relação começa a estremecer um pouquinho mais quando os curdos são financiados pelos americanos. Beleza? Tá, professor. Esses ataques vão conseguir acabar? Não. Não vão conseguir acabar com a guerra civil. O resultado, a gente fala na próxima aula. Pode ser? Beleza? Professor, mas eu estou muito curioso. Calma. Tem que ser meu João Kleber, assim, entendeu? A gente finaliza assim no ponto auge da aula, que aí vocês têm vontade de acordar cedinho para ver a aula de geografia da próxima vez, tá? Na próxima semana. Então é uma tática que eu utilizo para, tipo, como se fosse um seriado, tá bom? E aí a gente começa a discutir, então. Cheio de suspense, exatamente, David. Você termina assim, ó, no limite da aula, entendeu? No ponto máximo da aula. Tipo novela da Globo, assim. E daí a gente discute, então, as consequências da Primavera Árabe na Síria na próxima aula. Belezinha? Tá bom? Mas entenda, ó, que a Rússia ataca aéreamente, Estados Unidos faz ataques aéreos também e financia os curdos para invadirem por terra. Tá bom? Galera, tira um print aí, por favor. E acho que era mais isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá, galera. Ó, bom final de semana para vocês. Beijos, abraços e tchau. E até terça-feira. Falou, gente. Até mais. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Falou, David.